Glória a Deus. Irmãos, na amada igreja, ao paz do Senhor. Sinto feliz novamente poder estar aqui com os irmãos. Os adolescentes, eu sei que não tem sentido a minha falta, mas é assim mesmo. Glória a Jesus. Gostaria de meditar com os irmãos alguns minutos. Abra a sua Bíblia, o maior capítulo da Bíblia. Jesus chorou. Amém? Salmo 119. Aleluia. Glória a Jesus. Salmo 119. Eu só quero apenas um versículo meditar com os irmãos, o versículo de número 105. Amém? Aleluia. Glória a Louvado Deus. seja o nome do Senhor. Todos acharam? Glória a Deus. Glória a Jesus. Texto, um versículo bastante conhecido. Eu sei que se eu pedisse aqui para os irmãos, para as irmãs, para os adolescentes, as crianças citariam esse versículo de olhos vendados com a Bíblia fechada. Mas em reverência à palavra do Senhor, vamos ler aqui a palavra do nosso Deus e diz assim, o versículo 105: Lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Esse versículo, exatamente o versículo 105, ele inicia a 14ª estrofe de um salmo que os estudiosos chamam de um salmo acróstico. E neste versículo, o versículo de número 105, onde o salmista ele diz que lâmpada para os meus pés é tua palavra e luz para o meu caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, no dia 13 de abril de 1970, quando o capitão, o comandante de uma nave espacial, precisamente conhecida por Apolo 13, estava indo em direção à Lua, houve uma falha, houve um problema de bateria e aquele comandante chamado Jim Lovell, ele tinha que retornar à Terra e ele tendo que retornar à Terra, não tinha bateria suficiente e equipamento para que pudesse conduzir os equipamentos àquela espaçonave de volta para que a órbita da Terra ali puxasse aquela aeronave. E aquele comandante, ele teve que pilotar aquela aeronave por 14 segundos. Talvez 14 segundos seja um tempo muito pequeno, mas 14 segundos numa velocidade que uma aeronave, uma espaçonave, ela desenvolve, eu não entendo muito, mas eu creio que deve ser uma grande velocidade. E aquele homem, ele ia às escuras, mas ele não foi às escuras, porque ele olhou pela janela daquela espaçonave, e pela janela da espaçonave ele fitou, ele olhou o planeta Terra e ele pôde conduzir aquela espaçonave até o planeta Terra, para que a Terra então, dada a proximidade daquela espaçonave, a atmosfera ou a gravidade tragasse aquela aeronave e ela não caísse no espaço vazio. E assim, aquele comandante ele fez. Ele conseguiu trazer aquela espaçonave, onde ele olhou para a janela e viu a Terra. Na vida deste homem, ou nessa história que eu ilustrei, havia uma referência. E a referência era o planeta Terra. Que ele olhou e não tirou os olhos até que ele conseguisse conduzir aquela espaçonave. Hoje, o Senhor, ele nos faz lembrar de uma outra referência. Não é a espaçonave, mas é a sua palavra como uma referência para nós que somos cristãos. Louvado seja o nome do Senhor. Muitas vezes, irmãos, nós nos achamos perdidos. Muitas vezes nós nos achamos errantes. Muitas vezes nós achamos que estamos sozinhos no deserto.
mas a palavra do Senhor, ela nos garante, e a palavra do Senhor, ela nos confirma que Deus, Ele está conosco, naquele momento que às vezes nós achamos que estamos só, errante no deserto. Mas eu quero dizer para você que você não está só, porque o Deus de Israel, o Deus a quem você serve, o Deus a quem eu sirvo, Ele está contigo. Louvado seja Jesus. Hoje, nesta manhã, nós estudamos e continuamos estudando o livro do profeta Jeremias. Glória a Jesus. E a Bíblia nos fala, uma das referências que nós estudamos hoje com o pastor Samuel, de Oséias, capítulo 4, versículo 6, que diz que o povo ele foi destruído porque faltou conhecimento. Faltou conhecimento de Deus. Faltou conhecimento da palavra de Deus. Faltou conhecimento do poder de Deus. Faltou conhecimento do que Deus é capaz de fazer. Faltou conhecimento de ter intimidade com Deus. Faltou conhecimento de saber aonde Deus trabalha. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. A Bíblia nos fala, irmãos, no Salmo de número 31, o versículo 12, é um salmo de Davi. O versículo 12 do Salmo 31 diz assim: estou esquecido no coração deles. Isso Davi se referindo aos seus inimigos. Sou como um morto, como um vaso quebrado. São as palavras do salmista.